Shalom, pessoal! Bom ou não? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso Homens Relevantes, né? E nós vamos continuar falando, né, sobre como fomos afetados e como restaurar, na verdade, aí, a nossa fé, a nossa vida com Deus, né, e a nossa relevância diante de Deus e também diante das pessoas. Então, vamos lá para a próxima aula, seguindo aqui no nosso curso. Bom, vamos lá, pessoal. Nós dissemos aula passada que quando Adão pecou, nós fomos afetados de três maneiras diferentes, né? Houve a desconexão do espírito, que se desconectou de Deus, e houve a desconexão da alma, que se desconectou do espírito, e o corpo passou a se degradar até morrer, né? Agora, eu disse também no final da aula que Deus providenciou um meio, e esse meio é Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter uma restauração na nossa vida. Bom, assim como o salário do pecado é a morte, está escrito lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. A pergunta é, esse corpo vive para sempre? Não. Então, a vida eterna é dada ao nosso espírito. Porém, nós vimos na aula passada que o espírito morreu. Aquela parte de Deus que havia em nós morreu, ficou completamente nula, desconectada de Deus e desconectada também da sua alma e do seu corpo. Porém, quando Jesus vem, né, da mesma forma que Adão trouxe a morte a todos os homens, Jesus vem e traz a vida. Não a todos os homens, mas àqueles que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a obra de redenção, uma obra de salvação. Agora, a salvação, a restauração, a ressurreição, ela acontece gradativamente. Nós vamos ver isso agora, né? O que acontece quando nós, de fato, recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós começamos um processo de restauração que pode ser chamado por muitos de processo de santificação. Então, a salvação, ela acontece em três etapas. A primeira é instantânea e as outras duas etapas, elas são gradativas. Então, lembra que o espírito foi desconectado, foi morto, né? Quando recebemos Jesus, o que acontece conosco é exatamente que nós somos aí, nós também somos afetados em três áreas da nossa vida, né? Então, quando você recebe Jesus, tem três coisas que devem acontecer na sua vida depois que você recebe Jesus, né? Sendo uma delas instantânea, acontece no ato, e a outra, as outras duas acontecem de maneira progressiva. Então, o que acontece de instantâneo quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador? Bom, vamos lá. A primeira coisa que acontece é que aquele espírito que perdeu a consciência de Deus, perdeu a essência de Deus, está desligado do corpo, da alma, do espírito, está morto, né? Sem função nenhuma, mortificado. Quando você recebe Jesus, você recebe de novo essa vida no espírito. Ou seja, o espírito que estava morto, ele é vivificado, né? E isso está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 45. Então, Deus não nos deixa perdido para sempre. Ele providencia, através de Jesus, seu Filho, nosso Salvador, um escape para a nossa vida, né? Uma direção para a nossa vida, para que a gente possa, então, resgatar a nossa relevância diante de Deus, diante do mundo e diante da sociedade. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, nos dá essa informação. Diz assim, olha, versos 45, diz assim: assim está também escrito:
o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, quer dizer, foi transformado em alma vivente, né, quando o espírito foi desconectado do seu corpo, tá? Mas o último Adão, e aí é uma referência clara a Jesus, né, foi feito espírito vivificante. Então, se o primeiro Adão nos fez morrer, nos transformou em almas viventes, né? Uma alma que tem um corpo, mas um espírito completamente adormecido, completamente mortificado por conta do pecado, separado de Deus, como já vimos. O segundo Adão, o último Adão, Jesus, ele vem e ele é espírito vivificante. No dia que você recebe Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, e essa entrega é verdadeira, acontece o primeiro milagre, que eu chamo de a primeira ressurreição. O espírito que estava morto, ele passa a viver para Deus, ele é revivificado ou vivificado, e acontece o milagre da primeira ressurreição. Ele passa a viver para Deus. Esse é o primeiro milagre, esse é instantâneo. Acontece no momento em que, por fé, você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas, lembre-se que a salvação, que a restauração são 3 fases, acontecem 3 etapas, 3 fases. A primeira, a ressurreição do Espírito. Agora você passa novamente a ter a consciência de Deus, né? E o seu corpo também passa a ter a consciência de Deus, mas lembre-se que a tua alma ainda está desconectada do seu espírito. E é a função do Espírito fazer essa conexão de novo. Essa é uma obra que não é Deus que vai fazer. Quem tem que restaurar a mente somos nós mesmos, ou seja, o nosso homem espiritual. Lembra que eu falei que nós somos tripartidos, corpo, alma e espírito, e o espírito é o nosso verdadeiro eu? Então o espírito que estava adormecido, mortificado, foi restaurado, foi ressuscitado, e agora ele tem um compromisso de trazer a sua alma e fazer novamente a conexão da sua alma com o seu espírito. E a alma, lembra-se que eu disse que ela é responsável pelas nossas faculdades mentais, também é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, né? Então o espírito, ele precisa salvar essa alma, ele precisa trazer a restauração e renovação dessa alma, que é o que está descrito lá no livro de Romanos. Paulo registra isso no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Então vamos ler aqui o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, as Escrituras, elas nos afirmam isso de forma bem clara, que o espírito que foi revivificado, seu verdadeiro eu, não pode mais se conformar com este mundo, mas ele deve trazer à sua mente a renovação do vosso entendimento. Renovar quer dizer substituir. Como a alma é salva? A alma, ela foi treinada, ela foi adestrada para as coisas dessa vida. Com todas as informações que você recebeu. Ainda no ventre da sua mãe, você começou a crescer, você recebeu informações a respeito desta vida, desse mundo, e a sua alma, ela foi treinada, adestrada para as coisas dessa vida, e ela não quer saber das coisas de Deus.
Seu espírito tem que capturar os pensamentos da sua alma e trazê-los cativos a Deus, que foi aquele primeiro texto que nós lemos, que fala das fortalezas. Você se lembra? E trazer cativos pensamentos e submetê-los a Deus. Ou seja, então, renovar a alma é exatamente substituir conceitos, substituir informações, não é? O espírito tem que fazer isso, ele tem que trazer a sua alma e substituir os drives, substituir as informações, os arquivos que estão na sua alma pela palavra de Deus. Então, eu devo substituir por quê? O texto diz aqui em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa e a perfeita vontade de Deus. Então, os arquivos, os códigos para nossa mente, para nossa relevância, está nas Escrituras Sagradas. Quando eu substituo os meus pensamentos pelo que diz a palavra de Deus, eu estou fazendo gradativamente a renovação da minha alma. Eu estou gradativamente recuperando a minha relevância espiritual. Então é preciso renovar a mente. Essa é a segunda etapa da salvação, quando a mente ela é completamente transformada, né, pela palavra de Deus. Por que muitas pessoas falham? Elas são salvas, o espírito é vivificado, mas eles não renovam a mente. Eles ainda continuam, né? Se dizem servindo a Deus, mas continuam vivendo segundo as suas emoções, segundo os seus sentimentos, suas concupiscências e seus desejos, porque não meditam nas Escrituras e não renovam a sua mente, não substituem, né, os conceitos que foram trazidos à sua mente, né, as informações pelas informações que estão na palavra de Deus, né? E quando isso acontece, então acontece a segunda ressurreição, que é exatamente a renovação e restauração da nossa mente. Isso, com certeza, vai devolver a nossa relevância. A terceira coisa que deve acontecer com uma pessoa que recebeu Jesus, com um homem que recebeu Jesus, é o seguinte: à medida que a alma vai se reconectando com o espírito, ou seja, que você vai fazendo essa ligação do espírito, essa substituição dos códigos, né, da vida pelos códigos da Bíblia, à medida em que você vai renovando o seu entendimento, a sua mente, algumas coisas vão acontecendo, né? O que vai acontecendo? Você vai sendo restaurado e preparado para o dia em que Jesus voltará e você voltará ao seu estado original, o estado antes da queda. Ou seja, à medida em que a minha mente ela vai se renovando, ela vai assumindo os padrões da palavra de Deus, o meu corpo ele vai sendo preparado para o dia em que ele vai voltar ao estado original antes da queda, que não é esse corpo do pecado, esse corpo corruptível, esse corpo mortal, mas o corpo que foi feito para viver a vida eterna. Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 ao versículo 54. Eu acho esse texto de uma riqueza muito profunda para as nossas vidas, porque mostra o destino, né? E a última etapa da nossa restauração, a última etapa da nossa salvação, né? Quando nos tornaremos relevantes de fato para Deus, quando formos completamente transformados. Então, versículos 50 ao 54, Paulo diz o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, com esse corpo, essa carcaça, eu não vou entrar no reino de Deus. Esse corpo precisa ser restaurado. E é a última etapa. Depois que a minha alma for completamente restaurada, eu vou ser preparado para o dia em que o meu corpo vai ser restaurado, né? Então não podem entrar no reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade,
nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que Paulo está dizendo é que na ocasião da vinda de Jesus, nem todos estarão fisicamente mortos, mas todos serão transformados, tanto aqueles que morreram, corporeamente, fisicamente, quanto aqueles que estiverem vivos na ocasião da vida de Jesus, com esse corpo mortal, né, serão transformados. E essa transformação está falando exatamente dessa última etapa da salvação, que é a transformação do corpo. Porque com esse corpo do pecado, com esse corpo corruptível, com esse corpo que morre, a gente não pode entrar no reino de Deus. Então, essa é a última etapa da nossa restauração, quando o nosso corpo será completamente transformado. E ele continua dizendo aqui, né? Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, quem estiver morto já vai ressuscitar com um novo corpo, né? E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, ou seja, esse corpo mortal, esse corpo do pecado, se revista da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Lembra que no Éden o homem não foi feito para morrer, ele ia viver eternamente se não tivesse desobedecido a Deus, pois esta vida eterna nos será devolvida. Esse corpo será completamente transformado. Versículo 54. E quando isto que é corruptível, ou seja, quando esse corpo finito, mortal, né, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. Né? Então, quando isso acontecer, quando essa etapa final se concretizar, toda a nossa relevância vai se mostrar. E eu te falo, a relevância que nós teremos, ela é muito importante. A Bíblia fala que quando Jesus implantar o milênio aqui, nós, a igreja, os transformados, os restaurados, governarão com Cristo. Então nós estamos num processo de relevância, de retomarmos a nossa relevância na história, de retomarmos a nossa relevância na família, no nosso ministério. E isso depende muito de nós conseguirmos salvar a nossa alma, restaurar a nossa falta de relevância nessa vida, ainda que num corpo mortal, existe exatamente em função de nós não estarmos trabalhando pela renovação da nossa alma. Bom, espero que você esteja gostando do nosso estudo bíblico, do nosso estudo sobre relevância do homem, e a gente vai voltar para a próxima aula. Tem muita coisa ainda para a gente ver. Fique comigo, faça as lições, né? Faça as anotações, continue estudando a partir desses textos na sua casa, cruze as referências, e eu tenho certeza que a gente vai aí aprender muito e nós vamos crescer muito juntos. É importante, então, que você tome aí esses posicionamentos de continuar estudando. Lembra que eu falei no começo, dei as dicas para você, né? Lembre-se que eu te disse: caderno, caneta, papel e um lugar e um horário reservado para que você possa estudar a Bíblia. Então, muito obrigado pela sua presença até aqui. Eu aguardo você na próxima aula, onde continuaremos estudando esse campo de batalha que é a nossa alma.